Muito bem, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo. Aqui é o pastor João França, pastor da Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? E aí, gente, você está aí no nosso canal, o canal da nossa igreja, né? E peço a você que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo que você vai aprender aqui, dá o seu gostei, o seu não gostei e também deixa o seu comentário, né? Comenta sobre o conteúdo da aula que você vai aprender nesta aula de hoje e que você possa ser edificado para a glória do Senhor, tá bom? O tema da nossa aula tem na nossa tela, né, que é aconselhamento bíblico e pastoral. Eu quero destacar essas duas coisas. Primeiro, aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é um estudo geral para tudo aquilo que nós temos envolvidos na área de aconselhamento na igreja de Jesus. É um curso que vai dar para você uma visão do que é aconselhamento bíblico, de como fazê-lo, de como atuar com ele. Não é um estudo aprofundado, não é um curso sequenciado ainda. Isso está sendo projetado para o futuro, para a nossa igreja, para os irmãos que queiram conhecer mais e praticar o aconselhamento bíblico. E pastoral, porque a minha ênfase como pastor de igreja sempre será o aconselhamento bíblico. Então, a prática pastoral do aconselhamento bíblico também será ventilada na aula de hoje, tá bom? Muito bem. A título de introdução, eu quero lembrar vocês que o nosso estudo hoje ele vai tratar da temática do aconselhamento bíblico. E aí eu coloco aqui um parênteses para mostrar que este conceito de aconselhamento bíblico ele engloba todo cristão comprometido com a palavra de Deus. Não é uma coisa para especialistas, mas todos os crentes devem estar engajados no aconselhamento. Paulo vai dizer isso no capítulo 3 de Colossenses, quando diz que devemos nos aconselhar mutuamente, né, com a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus deve ser o fundamento, a base, o alicerce de todo o aconselhamento bíblico. Às vezes o cristão ele pega emprestado conceitos mundanos para aconselhar outro cristão. E a Bíblia, de maneira muito clara, dá para nós munições suficientes, ferramentas suficientes, por assim dizer, para lidarmos e tratarmos do aconselhamento bíblico, né? E também o pastor, né? O pastor, nesse caso, os pastores eles são chamados, o Jay Adams, no seu livro Teologia do Aconselhamento Cristão, ele vai falar exatamente isso, que a tarefa de aconselhar é especialmente designada aos ministros da palavra e dos sacramentos. Os pastores eles deveriam procurar conhecer mais sobre aconselhamento, ler sobre aconselhamento, estudar sobre aconselhamento e treinar o seu aconselhamento com a Escritura e com a palavra de Deus para a tarefa do aconselhar pessoas. Então esse é o nosso objetivo na nossa aula de hoje. Então a aula de hoje vai ter essa ideia, essa pegada muito boa, muito interessante. É um diálogo, né, que eu quero fazer com vocês aqui nesta aula de hoje. Então, primeiro, o que é aconselhamento? Porque a gente escuta muito sobre aconselhamento. Você vai na livraria evangélica, né? Se você está numa cidade grande, você vai na livraria evangélica. Se você está numa cidade pequena, você vai no site e pesquisa no site sobre aconselhamento. Você tem tanta coisa sobre aconselhamento que você fica perguntando, mas o que é aconselhamento, né? Porque o que é aconselhamento? Existem cursos e treinamentos e tudo mais para aconselhamento hoje, inclusive em seminários teológicos, têm oferecidos e ofertado na sua grade alguma coisa sobre aconselhamento. Outros têm especializações, outros têm mestrado, doutorado na área de aconselhamento, que é algo que a igreja precisa ser munida e aprender mais sobre isso. É claro que há muita coisa a ser descoberta e dita e ensinada sobre aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento bíblico ele se desenvolve, ele começa a tomar uma forma, um encorpamento com o próprio Jay Adams na década de 70, quando ele consegue agora trabalhar, desenvolver boa parte do que nós temos sobre aconselhamento se deve muito ao trabalho deste grande homem de Deus que foi o pastor Jay Adams, saudoso, já falecido. Mas o que é aconselhamento? Veja, nós podemos definir aconselhamento, o termo aconselhamento, como ele envolve uma ideia bíblica de encorajamento, né? Na Bíblia Sagrada, geralmente a palavra grega que se usa para descrever o encorajamento, que é uma espécie de aconselhamento, é a palavra parakletos, né? Parakletos.
Essa palavra paracleto significa exortar. Como aparece no Novo Testamento, também significa encorajar, consolar, conclamar, chamar para o lado, corrigir, exortar, estimular. Então, o aconselhamento ele abarca muito bem essa palavra paracletos, de aconselhamento, chamar para o lado e aconselhar e orientar. Então, a exortação, né, a palavra paracletos, que é a exortação como aconselhamento deve ser exercida por todos os crentes na igreja. Nós lemos na Escritura, lá em Hebreus 13, verso 13, exortai-vos uns aos outros todos os dias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 também. Então, exortar aqui, ela não quer dizer censurar, repreender, ofender, magoar, machucar, mas confortar, encorajar, animar, orientar. Então, o termo original tem a mesma procedência do título que é dado e a função que é dada ao Espírito Santo, o Consolador. Lá em João capítulo 14, verso 16, Jesus ensina que dará um outro Consolador, verso 26 também. João capítulo 15, verso 26, João capítulo 16, verso 7. Todos esses textos, eles mencionam o papel do Espírito Santo como aquele que consola, ou como aquele que encoraja, como aquele que anima, como aquele que exorta. Então, a função principal do conselheiro bíblico, ele é exortar, corrigir, animar e apontar uma direção. Veja, e esse é um ponto muito importante que você precisa ter na sua mente. O conselheiro bíblico, ele não está aqui, né, para fazer a nossa vontade, ou satisfazer a nossa vontade. Ele está aqui para nos orientar, para nos confortar, para nos censurar, para, inclusive, orientar no caminho correto a ser tomado a sua decisão à luz da Escritura. Então, esse é o ponto muito importante. Quando eu falo de aconselhamento bíblico, porque existem vários tipos de aconselhamento. Mas o aconselhamento, você chega com uma pessoa que não é crente, uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é incrédula, olha, eu quero um conselho seu. Ela vai te dar um conselho que não é o conselho bíblico. Não é o conselho orientado pela Escritura, não é o conselho que é dado pela Palavra de Deus, não é o conselho cheio da sabedoria da Palavra de Deus, mas é um conselho mundano. E o conselho mundano não tem nada de Deus, né? Esse é um ponto interessante. Então, se você vai procurar direção para a sua vida com alguém que não conhece a Escritura ou a Palavra de Deus, alguém que não tem nenhuma comunhão com Deus, e nesse caso um ímpio, você está de fato indo atrás das bolotas dos porcos para alimentar a sua alma, para tomar uma decisão importante na sua vida. Então, isso nos leva à nossa segunda temática, né? O aconselhamento na cosmovisão protestante. Eu quero frisar isso, né? A visão protestante aqui entenda-se a visão reformada, a visão calvinista, a visão da Escritura, da fé reformada como um todo, né? A visão protestante, ou a cosmovisão evangélica que se compromete em ter a palavra de Deus como autoritativa na vida dela. Dentro da discussão sobre aconselhamento, no grupo dos protestantes, tem havido duas concepções básicas comuns, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês desses dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos os chamados integracionalistas. O que são eles? Os integracionalistas são aqueles que vão casar a fé cristã com as descobertas da psicologia. Esse grupo de pessoas que se dizem cristãs, que se declaram conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, eles entendem, por exemplo, que há sabedoria no incrédulo ateu, como Freud, para te dar munição e ferramentas para você lidar com a alma humana. E aí eles fazem uma integralização entre a fé bíblica, né, que é de melhor na fé bíblica, e o que é de melhor na psicologia e na psicoterapia. Então esse grupo é chamado de integracionalistas. O outro grupo é o grupo não integracionalista. Este grupo, ele entende que a Bíblia é plenamente suficiente para lidar com os problemas da alma humana, porque só um conhece a alma humana, que é Deus. E o manual que Deus deu para tratar dos problemas da alma humana é a palavra dele. Então os não integracionalistas, eles são conhecidos como conselheiros bíblicos. Esses conselheiros bíblicos, eles tendem a trabalhar dentro de uma estrutura chamada estrutura de confrontação do pensamento,
para mudar a mente, para mudar o pensamento, lidar com os problemas do coração e da alma, com os ídolos e idolatria que nós carregamos no coração. Então esse grupo é o grupo que nós conhecemos como conselheiros bíblicos. Então você vai encontrar esses dois espectros na tradição protestante na área do aconselhamento, né? Nós, no caso, o nosso curso aqui, se destina especificamente a lidar com aquilo que nós nos consideramos ser não integracionalistas. Ou seja, nós não fazemos nenhuma abordagem de aconselhamento ligado às esferas de conselhos dos ímpios que se encontram na psicologia e afins. Ok? Então, nós somos, de fato, trabalhamos com aconselhamento bíblico, noutético, de confrontação. Ok? Os primeiros, eles assumem uma relação mútua entre a psicologia e a psicanálise com o aconselhamento cristão. Já na concepção não integracionalista, há uma rejeição dos conceitos e ferramentas usadas pela psicologia e psicanálise, pois estas são reputadas como concorrentes e inclusive antagônicas aos conceitos de Deus exauridos nas escrituras sagradas. Então essa é a posição que os não integracionalistas assumem. Então nós assumimos essa posição de não usar as ferramentas mundanas para tratar da alma, que somente Deus, na sua palavra, nos dá a direção de como fazê-lo. Ok? Muito bem. Ainda nessa questão, o Adams, por exemplo, J. Adams, ele declara que aqueles que desenvolvem outros sistemas baseados em outras fontes de informação pelos quais buscam atingir os mesmos fins que a mudança do comportamento humano, pela própria natureza do caso, torna-se competitivo. Ou seja, ele lembra que se você vai buscar para mudar a mente de alguém usando as ferramentas e as técnicas da psicologia, da psicoterapia e da psicanálise, e não a fonte da escritura para mudar o coração e a mente das pessoas, esse tratamento ele se torna competitivo, um concorrendo com o outro. Um tem a base humanista do behaviorismo, né, de Skinner, e o outro tem o fundamento na suficiência da palavra de Deus, que é ele quem conhece de fato a alma humana e ele sabe comunicar melhor do que ninguém o que a alma humana precisa e necessita para ser transformada e mudada pelo poder do Evangelho. A mudança é possível, ela nem sempre vem de maneira imediata, mas ela é possível. Ok, e aí na concepção protestante, que segue a abordagem não integracional, deve-se realizar o aconselhamento a partir da cosmovisão bíblica. Esse tipo de aconselhamento é conhecido como noutético, como eu mencionei para vocês. Ele não nega ou necessariamente a importância da psicologia, mas ressalta que a ênfase do conselheiro bíblico deve ser a Bíblia como fonte última e final do aconselhamento. E é claro, há coisas boas que você pode ter na psicologia, mas não é ela que vai ser o guia condutor da minha análise e da minha estrutura. Pelo contrário, é a palavra de Deus última e é suficiente e eficaz para lidar com os problemas da alma humana. Muito bem. Os princípios básicos do aconselhamento. Então nós vamos pensar agora também, uma vez que a gente sabe que aconselhamento, a gente conhece os dois tipos de abordagem protestante que tem por aconselhamento, vamos agora ver os princípios básicos do aconselhamento bíblico. Consideraremos agora os princípios básicos do aconselhamento pastoral e consequentemente do aconselhamento bíblico. Estes princípios precisam estar claros diante de cada obreiro na obra do Senhor. Cada pastor, cada evangelista, cada seminarista, cada aquele que toma conta de uma congregação, de uma igreja, cada presbítero, é necessário entender os princípios que norteiam o aconselhamento. Ok? Então, primeiro, vamos observar o fundamento do aconselhamento pastoral. Qual é o fundamento que nós temos para o aconselhamento pastoral? O conselheiro cristão, J. Adams, nos lembra que a base do aconselhamento cristão nada mais é senão a escritura do Antigo e Novo Testamento. Então, primeiro, a base de todo aconselhamento pastoral
ou aconselhamento cristão, o aconselhamento bíblico, é a Bíblia. A Bíblia é o livro-texto do aconselhamento da igreja cristã. Então, da igreja cristã, ela vai ter a Bíblia como norte, como aquilo que dirige a vida dela. Esta concepção é pressuposta na leitura da palavra de Deus, como nós temos lá em 2 Timóteo 3, versos de 15 a 17, onde o apóstolo Paulo exalta a suficiência da palavra de Deus, dizendo que ela é a palavra de Deus inspirada, soprada, ela é útil para corrigir, para redimir, para redarguir, para corrigir, para fazer com que ele ande em justiça, o homem, que ele seja perfeito varão, né, ou com maturidade, porque é a palavra de Deus que guia toda a vida humana, onde o apóstolo Paulo revela a suficiência da Escritura para lidar com as questões do aconselhamento. Isso faz uma tremenda diferença na hora de você aconselhar alguém, ok? Eu não vou falar sobre isso, mas só para pincelar você, o aconselhamento cristão pressupõe que o consulente, aquele que recebe o aconselhamento, ele é cristão, ok? Veja, os princípios básicos que encontramos para o aconselhamento pastoral certamente passam, né? E aqui nós temos os princípios básicos do aconselhamento pastoral. Os princípios básicos que encontramos para o aconselhamento pastoral, nós vamos o fundamento, vamos ver agora os princípios, né? Certamente passam pelo crivo das pressuposições de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, primeiro, todos os princípios, eles devem passar por esse primeiro crivo, pressupor que eu estou lidando com a Bíblia, que é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa, eficiente e eficaz para lidar com o problema da alma. E por isso é importante o treinamento teológico e bíblico daquele que vai ser o conselheiro. Daí, eu não recomendo ninguém que não tem profundidade teológica, bíblica, ou não conhece a Escritura, ou não se interessa por teologia bíblica, teologia da palavra de Deus, Escritura, não lê as confissões de fé, os catecismos, não estuda a Bíblia com afinco, não lê teologia sistemática, não mergulha nas reuniões de doutrina, não frequenta as reuniões de doutrina. Este indivíduo, esta pessoa está desqualificado de ser um conselheiro bíblico, porque é necessário um treinamento teológico e bíblico. Eu preciso conhecer teologia, a linguagem teológica, a ênfase teológica, que a teologia ensina-nos, e bíblico, eu preciso conhecer a Escritura, a palavra de Deus, por parte dos conselheiros. Na maioria dos manuais sobre aconselhamento há uma ênfase humanista, inclusive, e secular sobre o que o aconselhamento pastoral e seus princípios, e pouco se focaliza nos pressupostos teológicos e bíblicos para uma ação eficaz no campo do aconselhamento. O Adams lembra isso no seu livro, o Manual do Conselheiro Cristão. Quando o Adams coloca isso para nós, Adams está lembrando que nós, como crentes, precisamos conhecer a Bíblia. E precisamos conhecer a teologia que nós acreditamos ser extraída das Escrituras. E aí eu recomendo você adquirir, por exemplo, uma obra como Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, ou a sistemática do Louis Berkhoff, por exemplo, ou a sistemática do John MacArthur Jr., né? Isso, as obras em inglês, ou o manual de dogmática do Volebius, né? O compêndio de dogmática, né? O compêndio da dogmática do Volebius, que vale a pena dar uma lida. É um pouco antigo, mas tem muito fundamento bíblico no que ele coloca lá. Então, no mínimo esse conhecimento, né? Um outro ponto é ler a Bíblia com frequência, né? E ter uma tradução da Escritura que esteja sempre próxima do texto original, uma Almeida Corrigida Fiel, ou uma Ara mesmo você pode usar, mas desde que você esteja disposto a conhecer mais a palavra de Deus para ajudar outras pessoas. O papel do conselheiro é ajudar pessoas à luz da palavra de Deus. Geralmente se estabelece como regra o ouvir o consulente, mas se levar em consideração que as Escrituras tratam daquela patologia ou sintomática que o consulente traz à sessão do aconselhamento. Então, na verdade, sem levar, né? Então, assim, geralmente você estabelece como regra ouvir o consulente, mas sem levar em consideração que as Escrituras tratam daquela patologia ou sintomática que ele traz naquela sessão do aconselhamento. Então, escute o seu consulente, não escute, mas analise a patologia à luz da palavra. É o que? Essa patologia que ele traz aí é uma patologia que está encontrada nas Escrituras, é algo que é um pecado contra a palavra de Deus,
é algo que precisa ser orientado e conduzido pela palavra de Deus. Então isso precisa ser sempre feito na sessão de aconselhamento, ok? Então os princípios básicos de todo o aconselhamento pastoral e bíblico deve ser o que a Bíblia fala a respeito das doutrinas básicas e pressupostos nas Escrituras Sagradas, tais como a depravação total do homem, ou seja, o homem nasce em pecado. Então eu preciso saber que este homem está em pecado e ele vem até mim como conselheiro bíblico para buscar uma resposta contra o pecado que ele está lutando. Ele ainda nem sabe necessariamente que ele está lutando contra um pecado que tem assumido o controle do seu coração para levar a sua vida para uma vida idolátrica, a idolatria que é regada e alimentada pelo coração. Então, o homem nasce em pecado. Segundo, um outro aspecto da teologia é a salvação é pela graça, mediante a fé. Ou seja, você vai arrancar deste homem, deste indivíduo, toda a esperança que ele acha que ele, por ele mesmo, por seu próprio esforço, ele possa sair daquela situação. Somente a graça em Cristo Jesus pode fazê-lo. Estes princípios são norteadores se efetivamente buscamos mudança no coração dos consulentes. Se eu quero que o meu consulente mude aquele comportamento, aquela ação, aquele pensamento, essas duas doutrinas têm que estar na minha mente quando eu estiver aconselhando, trabalhando com ele para que ele de fato possa entender a palavra de Deus e mudar isso à luz da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Atitudes de empatia são também fundamentais no processo do aconselhamento pastoral, do aconselhamento bíblico. Ouvir o consulente, indagar e confrontar, caso você use o método da neotesia, para o aconselhamento. Então, você tem que confrontá-lo, e você confronta ele ouvindo, mas confrontando. Por isso que o aconselhamento ele não pode ser uma psicologia barateada e transvestida de cristianismo, Porque a psicologia ela pressupõe que eu não posso interferir na vida do indivíduo, eu só tenho que ouvi-lo. Não, o aconselhamento bíblico ele não é passivo. Ele não só ouve, ele também age, ele estabelece, ele indaga, ele confronta o pecado que está ali oculto, e trazendo as claras. Terceiro, observemos o aconselhamento e processos e seus limites. Esse é um outro aspecto importante que precisa ser considerado no aconselhamento cristão. É como lidar com o processo, com os limites e fronteiras neste campo, Consideremos este tópico observando que os limites não se limitam apenas em ouvir ou em expressar a direção. Então, eu vou ouvir e vou apontar a direção. Mas trata-se de um conjunto, que aborda ambas as coisas, O ouvir e mostrar o caminho. Então, os limites são baseados na quantidade de informações que colhe-se na sessão de aconselhamento, bem como na quantidade de informação que se tem para levar no ato do aconselhamento. Essas informações podem estabelecer o curso de ações e limitações a serem desenvolvidas. Por exemplo, as escrituras, as experiências pessoais, as energias propensas no coração pecaminoso. Ouvir o consulente de forma integral é o primeiro passo a ser praticado no processo do aconselhamento. Então eu preciso ter as escrituras como fundamento, eu preciso analisar as experiências pessoais desse indivíduo, e analisar a luz da palavra e ver quanta energia o coração dele se empenha em praticar aquele ato e aquele processo pecaminoso. As fronteiras que precisam ser traçadas no aconselhamento pastoral devem ser aquelas que limitam, e que entram na abordagem que concorre com a revelação de Deus nas Escrituras, ou seja, a psicoterapia e psicologia. O conselheiro bíblico jamais deve fazer uso da abordagem delas, ou seja, eu tenho que ir para as Escrituras, os meus limites, as minhas fronteiras é o que a Escritura estabelece, e não a abordagem freudiana, da psicanálise ou a abordagem da psicologia. Não, a minha abordagem tem que ser a abordagem bíblica. Ela estabelece os limites até onde eu vou e por onde eu devo caminhar. Quarto, o aconselhamento cristão, os princípios para ajudar o consulente, ok? Essa é a última parte do nosso curso aqui, desse estudo de hoje, e eu quero lembrar vocês exatamente isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo e comenta, ok? Comenta, diz aí o que você achou da aula de hoje.
há uma variedade de princípios que podem ser usados no aconselhamento bíblico. Entretanto, aqueles que são fundamentais para o desempenho deste aconselhamento. Quais são os princípios fundamentais? Primeiro, ouvir. É necessário estabelecer o princípio de ouvir o consulente. Isto possibilita a conhecermos mais os problemas enfrentados e a oferecer uma diretiva para resolver o problema do consulente. Segundo, demonstrar interesse. É necessário o conselheiro ter interesse pelo seu consulente, um interesse que seja verdadeiro e que seja eficaz. Esse interesse precisa ser verdadeiro e precisa ser eficaz. Terceiro, tentar compreender. Uma das frustrações dos consulentes é a falta de empatia dos conselheiros que evitam querer compreender a sintomática no qual aquele consulente vive. Isso é terrível na hora do aconselhamento. E por fim, oferecer orientações bíblicas. O conselheiro é um orientador nas escrituras e pelas escrituras daquele que tem necessidade de mudança e transformação da sua vida. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você e que você possa conhecer mais, estudar mais sobre aconselhamento bíblico. Nós estaremos trazendo mais aulas sobre o conteúdo que nós estamos desenvolvendo sobre aconselhamento bíblico aqui neste canal, tá bom? Você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, convida outras pessoas para se inscrever e vamos conhecer mais a palavra de Deus. Você tem algum irmão na sua igreja que você vê que tem dom e vocação para aconselhamento? Manda esta aula para ele. Quem sabe ele não se desperta para conhecer mais a palavra de Deus e mergulhar mais neste curso de aconselhamento. Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula para a glória de Deus.